Mateus capítulo 25, versículo 14 ao versículo 30. Esse é o texto que eu escolhi nessa noite para a gente conversar, para a gente ler. Diz assim a palavra do Senhor: Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, e a outro 1, cada um segundo a sua própria capacidade. E então partiu. O que recebera 5 talentos, saiu imediatamente a negociar com eles, e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2, ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova, e escondendo o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos, e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste a mim 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste, aqui tens outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim, o que recebera 1 talento disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste, e ajunta onde não espalhaste, receoso, escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: Servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei, e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregastes o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento, e dai ao que tem 10, porque a todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas o que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil, lança-o para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Amém. Vamos orar? Pai, aqui está a tua palavra lida, palavra poderosa, palavra que o teu filho Jesus colocou aos discípulos, que nessa noite, Senhor, nós queremos rever, e que o teu Espírito Santo possa nos ajudar, transmitir o teu recado aos corações. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo privilégio de ouvir a tua santa palavra. Nos fortalece, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, como acabamos de ler, hoje nós vamos falar sobre a parábola dos talentos. A parábola dos talentos. Essa parábola está envolvida dentro do momento do sermão do Senhor, do ensino sobre os últimos dias. Mateus 24 e Mateus 25. Ali ele ensina como seriam os últimos dias e como nós deveríamos viver nesses últimos momentos. Por que eu pensei sobre isso? O que me levou? Eu gosto de colocar isso. Semana passada o pastor Edinaldo, de uma forma muito sábia, falou sobre a parábola das sementes. E aquilo falou ao meu coração, trouxe o projeto do facilitador para até nós. Naquela mensagem, algo que falou ao meu coração, porque Deus fala de forma múltipla a cada um, é a pessoa que lança a semente.
Porque ele está ali lançando a semente. E ele lança em todos os tipos de solo. Ele não se diz assim, aqui não, ele não só nega, mas ele lança. Às vezes até desperdiça, mas ele está lançando no solo pedregoso, no solo duro, no solo fértil. Mas ele lança a palavra. Ele é alguém que está disposto a servir e a fazer com que a semente multiplique. Embora haja vários tipos de terreno, isso também falou no nosso coração, né? Às vezes a gente está aqui e é lançada a palavra, nessa noite a palavra vai ser pregada. Eu não sei que tipo de terreno vai ser o seu coração, mas a palavra vai ser lançada. E eu espero que não seja aquela palavra que fique só na superficialidade, morra ao terminar o culto ou amanhã de manhã. Eu espero também que você fique ligado e que não seja uma palavra que, não estou nem aí, estou aqui, mas não estou. Mas que seja a palavra que encontre o solo fértil, que ela possa crescer e germinar. Mas para que a palavra crescer e germinar, alguém tem que lançá-la. Para que o reino de Deus se expanda, alguém tem que estar disponível. E o pastor colocou sobre a gente ser um facilitador. Hoje, eu gosto disso, da obra do Espírito Santo. O reverendo Alan falou aqui sobre sermos servos maduros. Servos que servem ao Senhor, até a ponto de dar sua vida, de desgastar-se, de lutar pela obra do Senhor. Quanto mais maduro nós somos, mais desejamos servir esse Senhor. E eu não combinei nada com ele, né? E hoje à noite eu creio que é uma sequência do Espírito Santo para trabalhar, para que você pense sobre isso. E uma pergunta que me vem quando a gente lê esse texto, que está falando da volta do Senhor, que Jesus está falando, você pode ler depois o capítulo 24, capítulo 25, que são lições, e Jesus conta histórias. É maravilhoso isso, né? Ele é um Forrest Gump, ele sabe contar histórias de forma poderosa. Eu leio essas histórias e às vezes eu me assombro, não dá medo às vezes, mas às vezes dá muita alegria. Jesus é muito bom em contar histórias. E ele conta a história do bom servo, do servo mau. Ele conta a história para você ficar de olho na figueira, que no tempo que as folhas dá, é o tempo dele vir. Ele conta a história, ele ilustra, conta a história das virgens que estão esperando o casamento. E então ele chega nessa parábola, a parábola dos talentos, e termina com a separação das ovelhas dos bodes. E assim ele termina esses últimos dias da sua vida. Eu vou falar um pouco mais sobre isso depois. Mas, primeiro é que Jesus vai voltar. Ele está deixando a ideia que ele vai voltar. E a gente tem que ter isso no coração. Irmãos, às vezes, nós estamos vivendo como se essa terra fosse o fim em si mesmo. O próprio Jesus, de forma muito sábia, quando ele instituiu a Santa Ceia, ele falou assim, vocês vão fazer isso para não se esquecer em memória de mim, até que eu venha, para que fique no nosso coração fixado todo mês, que aqui não é o fim, que a gente não vive apenas para essa terra, mas tem algo maior, algo que anseiamos e desejamos, porque tem muita gente que está vivendo apenas nessa vida, debaixo do sol, e talvez por isso nós temos tanta gente deprimida, angustiada, sem razão para viver, porque quando nós olhamos o livro de Eclesiastes, nós percebemos que tudo nessa vida é vazio, é vaidade. E ele termina o livro dizendo, em suma, o que é a vida é temer a Deus e guardar os seus mandamentos. E se a gente não viver com uma perspectiva de algo maior, de algo além da luta e do labor dessa vida, talvez a gente perca realmente a razão de viver e viva cada dia mais, sem esperança. E essa parábola nos dá esperança, como também nos faz refletir em que personagem nós estamos, quem somos nós nessa parábola. E a primeira pergunta é exatamente isso: como estamos esperando a volta de Cristo? Como você está esperando? Acho que tem gente que não está nem esperando. A gente fala assim, isso aí é piadinha, pastor. Igual da volta de Cristo. Mas a gente precisa estar aguardando. Lá em casa,
usar um pouquinho da minha figura, a gente acorda muito cedo. Pastor, é que eu sou... A Gabriela tem que entrar no trabalho às 6 horas da manhã. Ela já tem que estar no trabalho. Então, 5h15 toca o despertador, eu estou ali do lado da cama, né, presbítero? Então, lá vamos nós. Fazemos um café e tal. Eu vou fazer minha devocional. E às vezes, eu já começo a preparar o almoço. Tenho esse privilégio. Pego um feijão, tempero, já deixo ali, passo um tempero no bife. A farinha não precisa fazer nada, já vem pronta. É uma coisa tão boa que a farinha já vem pronta, gente. É algo maravilhoso. E tá ali, deixo lá, arrumo os meninos e levo para a escola. Venho para a igreja, né? Claro. Se for segunda-feira, faço de dentro para fora. Estou falando da minha rotina aqui. Mas aí, quando dá perto do meio-dia, eu volto para fritar o bife, botar uma água para fazer um arroz e tal. E aí, a comida está pronta, eu já estou em casa. A Gabriela ainda não saiu. Eu já estou lá dizendo assim, esperando, que hora que ela chega eu quero comer. Eu estou doido para comer, está ali pronto. Até porque, se vocês não sabem, já vou divulgar mais uma vez esse projeto. Todo dia de segunda a sexta nós temos o Orando em Família pela via do Instagram, que é do Ministério My Family, de casais, que a gente ora todo dia, 10 minutos, das 13 às 13h10 tem oração. E eu tenho que estar aqui na igreja pelo menos 12h45, então não posso atrasar. E se eu atrasar, eu vou ter que comer correndo Então eu já fico ali naquela expectativa, chega logo, Gabriela, chega logo, está tudo pronto, a gente já começa até a discutir no celular. E ela sai do trabalho com outra perspectiva. Ai, tomara que dê um pouco mais de tempo, tomara que as horas não passem, tomara que o relógio dê para trás até para poder chegar no horário. Enquanto eu quero avançar, ela quer retroceder para ter mais tempo para poder chegar em casa. E aí ela passa no colégio, pega as crianças e vai para casa. E quando ela chega em casa, muitas vezes, eu já quero estar comendo, ela ainda vai trocar de roupa. E os meninos, se o Felipe merendou alguma coisa na escola, ele não está nem aí. Quer ligar a televisão, não quer nem comer. A gente tem que ligar, Felipe, vem comer. Por que eu estou usando tudo isso? Porque cada um aqui tem uma espera para a hora do almoço. Um quer comer logo, o outro quer que aguarde, o outro não quer saber de comer. Assim a gente vive dentro do aspecto de Cristo. Tem gente que está dizendo, volta logo Jesus, volta logo, Maranata. Tem gente que não está nem aí, que está vivendo, quer viver nessa terra. E tem gente que fala, Senhor, espera mais um pouquinho. Tem muita coisa para fazer, eu preciso consertar muitas coisas. Com que expectativa você está vivendo, esperando a volta de Cristo? Qual é a expectativa sua? É em cima disso que eu quero falar nessa parábola. Essa parábola é uma parábola que mostra que a gente tem que esperar a volta de Cristo, sabendo que vamos prestar contas. Eu e você temos que saber que quando Cristo voltar, nós vamos prestar contas. Mas pastor, a salvação não é de graça? É. Não é pela fé em Cristo Jesus? É. É sim. Mas quando a gente olha todo o depois, que a gente se esquece que aquele que é salvo pela fé em Cristo Jesus é aquele também que foi chamado de antemão para as boas obras. Todo cristão tem fruto. Vive de forma diferente, ele não vive a vida em vão. Lá em João 15,16, quando o Senhor chamou e designou, ele falou, eu vos chamei, vos designei, dei nome, para que você vá e dê fruto. Vida cristã é vida frutífera. Se a gente olha para 1 Pedro 1, 2, 9, lá fala que Ele nos escolheu, nos fez povo santo, sacerdócio real e tudo mais, para proclamar sua virtude. Não, nenhum cristão é um cristão autêntico de braços fechados. E nessa parábola a gente descobre isso. Então há uma vida diferente, a gente vai prestar contas, e a Bíblia está cheia de textos assim, irmãos, que haverá uma prestação de contas.
Olha o que a Bíblia diz em Eclesiastes 11:9. Alegra-te, jovem, na tua juventude. Recreia o teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos que satisfazem o teu coração e agrada os teus olhos. Sabe, porém, que de todas essas coisas Deus te pedirá contas. Mais à frente é dito: de tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem, porque Deus há de trazer juízo todas as obras, até as que estão encobertas, quer sejam boas, quer sejam más. Podemos passear por mais textos bíblicos. Eu vou agora para os textos do próprio Mateus 24, 50, 51, diz: o Senhor daquele servo virá num dia que ele não esperava, e numa hora que ele não sabe, e ele punirá severamente. Isso quer dizer que haverá uma prestação de contas, e lhe dará lugar com os hipócritas, onde haverá choro e ranger de dentes. E mais à frente, nós temos: mas ele respondeu, em verdade vos digo, que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis nem o dia nem a hora, haverá uma prestação de contas. E Mateus 25, 46, que é um texto triste: e irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Haverá uma prestação de contas. Irmãos, e o que essa parábola nos diz, nos ensina sobre isso? Porque essa parábola é uma parábola contábil. Eu não sou contador, pastor é ruim de números, então me ajudem se eu fizer algumas contas aqui erradas. Primeira consideração que eu tenho dessa parábola é nos últimos dias de Jesus, nos últimos momentos com os discípulos. Logo após Jesus vai ceiar, e aí vem toda a história de estar perante Pilatos, ser crucificado. É uma conversa sobre a sua volta. Sobre o que? Fala sobre a maneira como devemos viver até sua volta. Como vamos viver até sua volta? Deus deu uma missão para cada cristão. Ele chamou os servos. A gente vai ouvir isso daqui a pouco. Deus não deixou ninguém sem recursos. Eu não tenho nada para fazer pelo Senhor. Isso é mentira. Isso não é verdade. Todos os servos receberam talentos. Isso conforme sua capacidade. Isso dá um alívio, né? Porque eu não preciso fazer o que o presbítero Alberto faz, eu não preciso fazer o que o Jair faz, cada um conforme a sua capacidade. Deus não apenas nos salvou, mas nos confiou uma tarefa: iremos prestar conta do que fizemos com o que Ele nos deu. Isso são considerações. Quando a gente lê o texto, pode tirar tudo isso do texto, pode tirar até mais, com certeza, mas essas considerações a gente tem que levar. O que mais? Trata-se sobre mordomia. O que fizemos com as coisas que Ele nos deu? O que temos feito com o que Deus nos deu? O que eu e você temos feito? É fundamental identificar quem é você nessa parábola. E deixa eu falar uma coisa, irmãos. Não dá nesse sermão de hoje para você dizer assim: fulano tinha que estar na igreja, isso foi para ele hoje. Não, é para toda a igreja. Essa é a história que Jesus conta para dizer assim: vai ter servos leais e vai ser servo que não vai ter, e é assim. E você só precisa entender quem é você, qual o personagem que você se encaixa. Então nós vamos dividir essa parábola em 4 etapas, e vamos falar sobre ela. 4 etapas. Primeira etapa é uma parábola contábil. Foi dado bens, cobrado, rendimentos. Qual a primeira etapa? É a etapa da distribuição. O versículo 14 diz assim: pois será como um homem que, ausentando seu pai, chamou seus servos e lhe confiou os seus bens. Revela que há um Senhor que é dono, e eu digo que é dono de tudo. Eu não quero muito frisar no Senhor, mas que esse Senhor é muito bondoso, que chama, é Ele que chama, a eleição de Deus, que separa pessoas. E aqui deixa eu falar uma outra coisa. Esse Senhor que é bondoso, poderoso,
Imagine, deu 5 talentos, daqui a pouco a gente fala 2 para um para outro, e depois ele fala assim, isso é pouco, isso é ser fiel no pouco, eu tenho muito mais para dar para vocês. O Senhor é grandioso demais. Mas Ele chamou servos. Isso aqui é importante a gente trabalhar, porque quando a gente pensa em servos, quando a gente pensa em escravo, a gente pensa em alguém que não tem valor nenhum. A gente pensa em alguém, aquela pessoa sofrida, talvez pela questão da escravidão no Brasil e naquilo que a gente vê no mundo, mas não é esse servo que está aqui, não que não possa servir e servir custar, mas não é essa pessoa desprovida, até porque quem tinha um servo, cuidava muito bem, era um patrimônio caro, mas aqui é a questão do mordomo. Lembra de José, na casa de Potifar? Aquele que foi confiado a toda a casa dele, toma a minha casa, cuida dela. É isso que Deus fez com a gente. Toma aqui, cuida das coisas minhas dessa terra. É o servo, Ele chamou os servos, pessoas para trabalhar para a sua glória. Ele chamou-nos para isso. E confiou seus bens. Percebe que é um administrador? Confiou seus bens a cada um de nós, deu a cada um de nós bens. O que tem aqui? Deu-lhes talentos. Eu gosto disso aqui. A gente confunde talento com dom, irmãos. Talento não é dom, pode ser também incluído, mas talento não é aquela coisa artística, não é dançar, não é tocar, não é cantar, não é recitar uma poesia. É muito mais. Talento aqui nessa parábola, que é uma parábola contábil, tem a ver com uma moeda, como um peso. E sabe quanto pesava um talento? Dependendo da visão grega ou romana, eu defini, os historiadores falam, uns os especialistas, outros, aqueles que são os intérpretes da palavra de Deus, poderia ser ouro ou prata. Alguns definem exatamente como eu coloquei aqui, como 32 quilos de ouro. Irmãos, imagine um talento, 32 quilos de ouro. Sabe, vou transformar isso. 32 quilos de ouro era igual a 6.000 denários. Sabe quanto é um denário? Sabe quanto é 6.000 denários? Não sei, pastor, você está confundindo tudo. Um denário era o trabalho de um dia, era uma diária. Quando você trabalhava um dia, ganhava um denário. Então, o que ele deu para esse homem que recebeu um talento, por exemplo? Ele deu 6.000 diárias. 6.000 diárias. Vamos fazer uma regra pequena. Vamos entender que o ano tenha 300 dias de trabalho. É isso, irmãos? Eu não sei, mas eu estou chutando. 300 dias de trabalho. Feriado e tal no Brasil, esporte, Olimpíada, Copa do Mundo, Carnaval, dia disso, dia daquilo, sábado e domingo, 300 dias. Pode ser menos ou pode ser mais? 300. Então, quem recebeu 6.000 denários, recebeu condição de trabalhar por 20 anos já pago. 20 anos de trabalho, é como se Deus diz assim, eu vou te dar condição de trabalhar até a tua aposentadoria. Porque naquele tempo não se vivia muito. Eu estou te dando condição para trabalhar todos os dias da tua vida. Imagine que recebeu 5 talentos, recebeu 100.000 denários. Ou seja, o equivalente, ele poderia pegar 100 homens, ganhando um denário, 100 jornaleiros. Jornaleiro é aquele que trabalha uma jornada, não é o que entrega jornal. 100 jornaleiros e colocar para trabalhar na terra por um ano. Imagine 100 pessoas trabalhando por um ano. O que não podia fazer para esse Senhor era muita coisa. O que Deus está dizendo assim, o que eu coloco na mão de cada um de vocês é algo que dá para fazer muita coisa. E o que é o talento? O talento é tudo que Deus nos dá, querido. É a sua família, é o seu bem, é a sua saúde. Tudo isso é talento, coisas que Deus possibilita para servi-lo, para glorificá-lo. Ele deu talentos para cada um de nós. Talentos, todo mundo aqui. Um deu mais, outro deu menos, conforme a capacidade, porque um bom líder sabe que não pode dar mais do que aquele funcionário pode fazer.
Então você pode ficar tranquilo que Deus nunca vai te dar algo que é pesado para você. Ele vai dar aquilo que você tem condição de fazer. Aquilo que Deus tem te dado, você pode fazer. Não é nada pesado, é possibilidade. Porque todo bom patrão sabe, esse empregado pode fazer isso. Ele tem condição, vou dar a condição. Não, esse não tem. E cada um tem a sua possibilidade. E isso é maravilhoso. Principalmente no reino. Cada um tem o seu talento. Cada um serve com a sua capacitação. Bom, o tempo está indo. E confiou seus bens. Confiou bens a esses homens. Está distribuindo. Vamos lá. Na distribuição ainda. A um deu 5, a outro deu 2, a outro deu 1, conforme a sua capacidade. Aí vem agora a etapa da administração. Primeiro foi distribuição. Todos nós aqui foi distribuído alguma coisa, irmãos. Alguns não aparecem, não é notório, como eu que estou aqui no púlpito falando. Mas pensa que para mim estar aqui no púlpito falando, eu vi isso do pastor Jeremias. Olha como é uma cadeia. Teve alguém que passou essa roupa para mim. Teve alguém que trouxe essa água para mim tomar. Teve alguém que abriu a igreja. Teve alguém que ministrou o louvor. Teve alguém que recebeu você. Cada um recebeu um talento. Cada um tem agido para o reino dos céus. Cada um tem a sua capacidade. E a gente não precisa ser igual. Se a gente for fiel no nosso, né? Billy Graham foi fiel no chamado dele, conquistou o mundo. Eu sei que Deus tem um chamado para mim, para ganhar, sei lá, 1, 2, 3, não sei, não importa. Eu tenho que ser fiel naquilo que Deus me chamou para fazer. Amados, aí vem a parte da administração. Vamos ver o que recebeu 5 talentos. O que a Bíblia diz no versículo 16 e 18? Diz assim: o que recebeu 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Irmãos, o que nós vemos aqui nesse cara que recebeu 5 talentos? Imediatamente, ele não perdeu a oportunidade, ele estava motivado, ele vai lá, ele não tem nada que segure ele já sai, ele percebe a preciosidade que está na mão dele. O que eu vejo nesse homem? Eu vejo uma vida com propósito, eu vejo trabalho. Trabalho. Sabe, amados, essa é uma leitura do texto que veio ao meu coração. Não é fácil. Quando você recebe coisas, tem responsabilidade e tem trabalho. Se a gente pensar no mundo econômico hoje, já que a gente está trabalhando essa parábola em cima de uma avaliação de prestação de contas, hoje no Brasil, por exemplo, eu sei que tem uns meninos aqui como o Gustavo, existe o mundo do business e o mundo das bolsas de valores. E aquilo, quem mexe com título do Tesouro Nacional, título imobiliário, commodities, um mesmo de coisas aí que tem a bolsa das criptomoedas. Essas pessoas que vivem nesse mundo da aplicação financeira, você pode olhar para elas, quando tinha a televisão que mostrava a bolsa lá em São Paulo, tudo gritando, agitado, é uma pressão, é pesado, não é fácil, é algo que custa investir, negociar, é algo que traz suor, que dá trabalho. Às vezes, com esse mundo global, você nem dorme, porque aqui é noite, mas lá na China, onde está tudo no mundo hoje, lá em Hong Kong, está tudo funcionando. Lá no Japão, a bolsa está aberta. O movimento está acontecendo. E você tem que estar de madrugada, às vezes, prestando atenção no que uma pessoa lá do outro lado do mundo tem a dizer, que vai influenciar, que você não possa perder todos os seus bens, para que você fique atenado e ganhe. E isso é uma pressão, isso é trabalho, tem um preço. E isso está sendo dito aqui. Imediatamente foi lá. Ele tinha 100.000 denários, ele foi lá. Isso é trabalho, isso é esforço, isso é aproveitar a oportunidade. Ele está aqui, dando sua vida. Eu creio que teve noites que ele não dormiu, eu creio que teve dias que foram exaustos. Eu creio que esse homem, quando chegou diante do Senhor, depois de muito tempo, ele não tinha talvez mais cabelo. Eu creio que teve algumas úlceras, que teve alguns problemas. Por quê? Porque isso aqui exige. Não é fácil.
Não é fácil, tem um trabalho. Muito trabalho. Então, irmãos, o que eu vejo aqui? Qual é o risco? A Bíblia diz negociar. Eu sou filho de um homem que meu pai sempre foi negociante. Tinha loja, trocava, e eu sei a pressão que era, estou vendendo isso, estou comprando aquilo, às vezes não dormia, às vezes ele tinha uma loja de roupa, trazia tanta roupa de São Paulo para o interior da Bahia, passava dias, isso aqui vai dar certo, será que vai vender, será que vai ter, às vezes não dava certo, às vezes chegava um momento de angústia, porque isso aqui não vai dar, então é um preço, negociar não é fácil. Às vezes você fica ali 2, 3 dias conversando com um, conversando com o outro e tal, uma semana para o negócio dar certo. Corre esse risco. Eu imagino que esse homem, porque a palavra diz que depois de muito tempo, ele teve várias decepções. Como eu e você, quando estamos servindo a Cristo, quando estamos dando melhor, quando estamos suando a camisa. Às vezes a gente faz tudo para uma pessoa e fala assim, pastor, aquela pessoa largou a igreja, aquela pessoa foi ingrata comigo. O que eu já fiz por aquela pessoa, meu amado? E isso é o papel do servo fiel, do que recebeu muito talento. Vai ter luta mesmo, vai ser difícil. Por isso que a Bíblia, qual é o valor de uma alma? Levar o reino do Senhor tem um custo. É negociar, é lutar, é dizer assim, eu sou intencional, eu estou aqui motivado, tudo que eu estou fazendo, eu estou ligado. Esse dia eu falava com o irmão, a gente precisa ser intencional, tudo, quando a gente vai, deu uma brechinha, a gente fala assim, é por isso que Jesus diz isso, hein? É por isso que na vida a gente perde, mas Jesus diz que quando a gente perde, a gente ganha, porque a gente aprende. Aí você está sendo intencional o tempo todo, você está vivendo o Evangelho. Bom, aí a gente olha esse homem que tem 5 talentos. Ele vive assim, imediatamente, não perde a oportunidade. Vida com propósito, corre risco, negocia, trabalha. E o que... Com medo só com o nosso horário hoje, irmãos. E o que recebeu 2 talentos? Será que eu não estou conseguindo aqui? Não consegui passar, amados. Opa, foi. Ou vocês que estão passando aí, irmãos. Opa, aí. Ele não fez comparação, a Bíblia diz que, olha esse texto aqui, do mesmo modo. Ele podia ter dito assim, ó, fulano recebeu 5, se eu recebi 2, ele é muito mais importante, então eu não vou fazer da mesma forma, não. Por que eu tenho que fazer com a mesma forma? Mas a Bíblia diz que ele faz da mesma forma. Ele tem a mesma atitude. O mesmo coração. Irmãos, não é porque você às vezes não está na frente pregando que você não tem que ter o mesmo coração e servir aí embaixo. Na sua casa para o seu filho. Sei lá qual é a situação da sua vida. Tem esse mesmo. Está dizendo aqui, ó, que não importa, não olhe para quem tem mais ou quem tem menos. Se você tem mais, se você tem menos. Haja da mesma forma. Não despreze. Ele não desprezou o que tinha. Ele podia dizer, eu tenho menos. A questão não é a quantidade, a questão é o coração. A questão é o coração. Muitas vezes é o nosso coração que nos impede. Eu ouvi a Joyce Maia falando que por 2 anos e meio ela largou tudo para montar o seu ministério. E 2 anos e meio ela só ministrava só dentro da casa dela. Contas e tal, tendo que comprar coisas em brechó, vivendo, às vezes viajava, parava no estacionamento de McDonald's para dormir, porque não tinha dinheiro. Depois de mais 2 anos e meio, ela ministrava só na casa dela e na casa de uma pessoa que convidou ela, imagine. E ela disse que lutava e estudava cerca de 7 horas por dia para pregar um sermão, para pouca gente, vivendo nesse negócio, mas ela estava ali. E aí ela falou uma coisa interessante. Ela falou assim, que olhava aqueles pregadores de televisão e falava assim, nossa, eles pregam para tanta gente, e eu prego melhor do que eles. Aí ela falou assim, é por isso que eu estava ali, porque o problema era o meu coração. Entenderam, irmãos? O problema era o meu coração. Quando eu olho para esse servo que recebeu 2 talentos, ele não tinha esse problema no coração. Por
ter recebido menos, ele estava imbuído do mesmo sentimento. Ah, porque fulano está lá, estou aqui. Não, ele tem o mesmo sentimento. Então a questão não é quantidade, a questão é nosso coração. Eu sou enganjado, não me importa, eu estou aqui enganjado no serviço do Senhor. Você já conseguiu se descobrir na parábola quem é você? Você está se identificando aí? Agora vem o que recebeu um talento. Estamos na administração ainda. Postura negativa, a Bíblia fala assim, mas, mudou o texto, mas aquele que recebeu um talento, postura negativa, o mais já mostra isso, que a história vai mudar, que vai ter uma outra atitude. Não negociou, não quis, escondeu. E naquele tempo era normal esconder dinheiro. Vocês lembram de historinhas aí? Achar o tesouro do pirata, a parábola do tesouro escondido, era um ato normal, esconder dinheiro no colchão, né? No Brasil teve isso, muito disso. Então, não é, e aqui eu quero dizer uma coisa para você, esconder, irmãos, a minha pergunta, tem uma pergunta aqui, ele fez alguma coisa errada? O que ele fez de errado? Não tinha nada, aqui não está dizendo que ele foi uma pessoa que viveu prodicamente, dissolutamente, que gastou esse dinheiro como pródigo, que foi desmazelado. Não tem isso, ele apenas escondeu. A Bíblia está dizendo que ele não negociou. Não há um pecado, e talvez, irmãos, essa seja uma grande jogada para a gente se identificar. Muita gente está deixando de servir a Deus, não é por causa de pecado, não. É por uma vida cômoda. É porque não quer se desgastar, é porque não quer trabalhar, é porque não quer servir. Não tem nada a ver com o pecado, às vezes porque está tão ligado a esse mundo, ao entretenimento, essa vida boba, passageira, que só nos enfoca. E perde a oportunidade de servir o Senhor. Porque servir ao Senhor, como a gente viu nas outras duas parábolas, o que teve 5 e o que teve 2, ele teve que negociar, ele teve que andar, ele teve que trabalhar. E as pessoas hoje, muitas vezes quando falam assim, ó, eu quero é sossego. Ah, pastor, eu estou cansado, eu quero é sossego. Ministrar na igreja é complicado. Fazer isso, abrir minha casa para levar a palavra de Deus. Pastor, isso... Hoje, cada dia, as pessoas dizem assim para mim, eu quero é sossego. Ter filhos, pastor, é complicado demais, gastar tempo. Você tem que orar de madrugada, você tem que interceder, você tem que crer que Deus vai mudar a vida dele, porque ele não é você. Você tem que abrir mão de tanta coisa, assim, é muito difícil, eu quero é sossego. Pastor, eu não quero me casar não, sabe por quê? Porque eu tenho minha vida boa, agora eu vou ter que dizer para onde eu vou ter que aturar outra pessoa. Eu quero é sossego. Irmãos, preste atenção nisso, onde você está se identificando nessa parábola. Se você é essa pessoa que está sempre dizendo, eu quero é sossego. E às vezes, irmãos, você é daquele que quando você vai falar com a pessoa, fala assim, pastor, eu já fiz tanto. Eu já trabalhei tanto nessa igreja, agora eu quero sossego. Esse também é um problema, irmãos. Eu já fiz isso, eu fundei aquilo, eu orava. Meu irmão, você não pode parar, porque a Bíblia diz que a coroa da vida é dada para aquele que é fiel até o fim. Não adianta começar bem, não. E depois abrir mão de servir o Senhor. A Bíblia diz que é aquele que é fiel até o fim. Se você se cansou e só quer sossego, repense nisso nessa noite. Por que você parou? A Bíblia está cheia de exemplos de gente que começou bem e terminou mal. Paulo fala de Demas. Se a gente olha o Velho Testamento, Salomão, aquele homem que começou com tanta sabedoria, terminou perdido entre as mulheres e as deusas que o ocuparam. Então eu digo, a gente tem que começar bem e terminar bem. Ou se começou mal, pode mudar. O importante é que você no fim seja encontrado digno e fiel. Quando ele vir, lhe encontre servindo com alegria, apresentando algo a ele.
Continue. Se você olha para a vida de Saul, quem foi Saul? Saul foi um homem que estava procurando as jumentas do seu pai quis, estava ali na estrada, de repente Deus manda ungir aquele homem recebe a unção, profetiza, é cheio do Espírito Santo, mas sabe como termina Saul? Termina com a necromante, falando com a mulher, consultando cartas, com a macumbeira, começou tão bem, mas parou, deixou a vontade de Deus e não foi adiante. Queridos, você não pode só querer sossego. Você precisa continuar. Então a gente termina essa fase da distribuição, da administração, e a gente vai agora para a fase da compensação. O texto diz, do versículo 19 a 23. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou conta com eles. Então, aproximando o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste a mim 5 talentos? Eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do Senhor. E aproximando também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste, aqui tem outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Essa luta, pastor, é difícil, não é fácil, servir a Cristo não é fácil. E aí o que é que tem? Eu gosto dessa frase, depois de muito tempo. Ele começa a parte da compensação, no acerto de contas, dizendo que demorou muito tempo. Para dizer o que para mim e para você? Tem oportunidade. Hoje à noite você está ouvindo essa palavra aqui, tem a oportunidade de você refletir, pensar, se você está servindo o Senhor, se você está arregaçando as mangas, se você continue sendo fiel, porque haverá um momento que você vai entrar no gozo do Senhor, mas se você não, repense, mude, porque ainda dá tempo, há muito tempo. Ninguém vai poder dizer assim: eu não pude fazer, eu não pude me acertar, eu não tive condição, porque Deus é um Deus que até nisso Ele é misericordioso, longânimo, tardio. Deus nos dá tempo, irmãos. Nessa noite Deus está dando um tempo para essa igreja. Não tem como dar desculpas com relação a não ter tido tempo. Eu não tive oportunidades. E aqui, eu não vou poder me desculpar. Na hora da compensação, ali do Palmeiras, você não vai poder se desculpar. E aí segue o texto. Diz assim: entregou outros 5, e chegando o que tinha recebido 5, entregou. Irmãos, que palavra linda. E aproximando o que tinha recebido 5, entregou outros 5. Que palavra maravilhosa, irmãos. Isso aqui é uma expressão de alegria, é uma solenidade. Essa semana tivemos um culto de formatura aqui dos médicos da União Oeste. Eles entraram por aqui, os pais abraçaram, choraram. É aquele momento, nós estamos entregando a nossa luta. É um momento cheio de felicidade, de alegria, de contentamento. Lá em casa, ano passado, final do ano, agora início do ano, né, Gabi? A gente viveu esse tempo de contentamento. 3 anos, a Gabriela lutando pelo mestrado na União Oeste, luta, Covid, saindo. Eu sei o esforço da minha esposa, gente. Trabalhar de manhã, de tarde, de noite, passar em casa, dar um oi, às vezes ir para a União Oeste, chegar 10 horas da noite, acordar 5 horas da manhã e viver nesse ciclo. Às vezes os meninos, eu sei o que ela passou, quantas vezes eu falei: vamos lá, amor, vamos lá, porque não era fácil. Mas no dia que ela passou pela banca, ela entregou. Isso é gratificante, isso é maravilhoso. Um dia, irmãos, nós vamos estar diante do Senhor, entregando tudo o que nós fizemos para Ele. Isso vai ser maravilhoso. Todo o nosso esforço, aqui, Senhor, está aquilo que Tu me deste. Eu consegui.
E sabe o que é bom quando você ouve? É uma solenidade. Existe aqui uma expressão de felicidade. Vai ser muito maravilhoso. Mas ele diz servo bom e fiel. Por que ele está dizendo isso? Eu penso nos professores da faculdade. Quando pega, olha, essa menina foi lá, ela lutou, ela fez, e ela engrandeceu, ela glorificou. É como se Deus dissesse assim: você pegou o que era meu, e você levou, e o meu nome foi exaltado, meu nome está sendo glorificado. Era um pouco, e agora é muito mais, porque você se dedicou, você trabalhou, e agora o meu nome está sendo glorificado. É isso, irmãos, que é o servo bom e fiel. Não é a quantidade, mas é essa expressão de exaltar aquele a quem foi lhe confiado. E aqui o que eu vejo é que sim, irmãos, nós precisamos viver para exaltar o nome do Senhor. Amém? Nós precisamos viver para exaltar o nome do Senhor. Servo bom e fiel. Sabe, tem uma coisa que eu não coloquei aí, falei para os meninos da devocional, do Ministério de Louvor, diz assim: entra no gozo do teu Senhor, diz aqui, né? Entra no gozo do teu Senhor. O que esse texto está dizendo? É assim: quando a gente serve, a nossa felicidade é entrar na festa do outro, entrar na festa do Senhor. Ou seja, a gente é feliz, a gente é realizado, a gente se torna, a nossa vida dá sentido quando a gente faz algo para que haja uma festa para o outro. Aí, agora vai ter uma festa, porque você trouxe isso aqui, vai ter uma festa para o meu nome. Você trouxe isso aqui, eu vou fazer uma festa para o meu... Sabe por quê, irmãos? Muitas vezes a gente está vivendo uma vida tão triste, tão pequena, porque tudo que a gente faz é para nós mesmos, não é para o outro, para fazer uma festa para o outro, para que o nome do outro, para que o outro possa ser abençoado, seja o nosso próximo, seja o nosso glorioso Senhor. Fazer festa para o outro, viver além de si mesmo. Há uma luta do inferno para que você viva só para a sua vida, porque é isso que Ele quer, e o que o Senhor quer é que você viva para a glória dEle, para que o nome dEle seja glorificado, para que vidas sejam transformadas. Eu vivo para exaltá-lo, servo bom, fiel. Foste fiel no pouco, disse, entra no gozo. Foste fiel no pouco. Irmãos, tudo que você tem recebido aqui nessa terra, que é talento, bênção de Deus, é pouco diante do que Deus tem preparado para nossas vidas. Deus tem muito mais para nos dar. A eternidade, com tudo que Ele tem preparado para nós, que a Bíblia diz que Ele tem preparado para nós, para aqueles que viverem e o servir, reinar com Ele, ser co-herdeiro com Cristo Jesus, é algo muito abundante. Você tem a dimensão disso, de como isso vai ser glorioso e majestoso. E a Bíblia diz que nós seremos glorificados juntamente com Cristo. Que coisa boa, que coisa tremenda. E aí vem a última etapa, punição. O que recebeu um talento. Esse que recebeu um talento, ele é o cara que tenta usar os argumentos. Ah, Senhor, eu sei que Tu é aquele que Tu és um mestre, Tu és... Qualquer coisa que chega na Tua mão vira ouro. Onde Tu colhe onde não plantou, Tu ceifa onde ali não tem nem semente. Tu és aquele cara. Ele usa um álibi. Muitas vezes a nossa doutrina, né, entre aspas, que essa não é a nossa doutrina, porque está predestinado mesmo, não precisa fazer nada não, a vontade de Deus vai acontecer, para que você viva essa vidinha assim, medíocre, só vindo na igreja, e da igreja você vai para casa e acha que fez o que tinha que ser feito. E depende do dia, né? Se tiver a Supercopa como hoje, talvez, tem um jogo especial, hoje não vai dar para ir à igreja.
ele sabe usar bem as palavras. Eu sei dar desculpas, irmãos. A melhor bíblica de quem recebe um talento e não faz nada é aquele que sabe dar desculpas. Sempre tem uma desculpa para servir o Senhor. Pensa aí, quais são as desculpas que você tem dado para não fazer a vontade de Deus? Ah, porque eu não tenho tempo. Ah, porque eu tenho que viajar. Ah, porque... Irmãos, cuidado com esse porquê. Esse homem aqui tinha desculpas boas demais. Ele fala, Senhor, tu és o cara. Eu não sei se a gente vai ter desculpas tão boas como esse homem aqui. Eu não sei. Eu tive medo. Irmãos, cuidado com isso. Porque servir a Deus, a gente não pode fazer nada por medo. Ele está dizendo por medo. Quem faz coisas por medo não tem alegria, não tem amor. É tipo assim, eu vou servir a Deus para não ir para o inferno. Isso é medo. Você tem que servir a Deus para glorificar o nome dEle, para fazer o melhor. Essa pessoa é receosa. Fui zeloso entre aspas. Ele não quis trabalhar. Ele não quis se cansar como o que teve 5, que teve 2. Ele não quis envelhecer. Ele não quis passar por dores. Ele não quis, isso cansa. O outro dá trabalho. Ele não queria nada disso. Chega de justificativa, servo mau e negligente. Quando Deus fala que ele é servo mau e negligente, é porque através da vida dele ele não foi glorificado. Através da vida dele. Ele não queria fazer nada. Não glorificou o Senhor com o que recebeu. E temos resultados da postura do que recebeu um talento. Omissão, perda. Quem não vive para servir, não serve. Porque ele não serviu em momento algum. Qual foi a hora da parábola que ele fez? A Bíblia diz que ele pegou e escondeu. Guardou. Eu não quero servir. É necessário tomar uma decisão. Não dá apenas para ficar neutro. Não dá para dizer, eu não faço nada de errado. Deus não te chamou para não fazer nada de errado. Deus te chamou para fazer algo pelo reino dele. Para glorificá-lo. Para fazer como aquela história dos morávios que Alan cantou aqui de manhã. Que o cara deu a sua vida como escravo. Para nunca mais ter liberdade. Para que o nome do Cordeiro de Deus fosse glorificado. E o resultado do que recebeu 5 e 2? Vida abundante. Vai ter muito mais. Vida de alegria. Porque toda vez que a gente é fiel no pouco, sempre Deus vai dar mais. Isso é um princípio, irmãos. Deus tem ainda mais para dar. Quanto mais a gente vive dessa forma abundante, mais abundante será. Mais vida plena. E eu queria deixar aqui, para terminar nosso estudo, algumas dicas. Isso aqui, a minha cabeça, gera de todo o texto que eu explanei. Primeira dica, viva empolgado. Tenha essa postura, irmãos. Vai lá imediatamente, negocia. Para com esse negócio, não deixa. Para de viver resmungando. Para de viver reclamando. Para de viver colocando dificuldade. Para de viver justificando as coisas. Viva empolgado. Acorde louvando, cantando, celebrando a Deus. Proclamando o Evangelho. É isso que eu vejo no homem dos 5 talentos, no homem dos 2 talentos. Totalmente empolgado, ninguém parava, havia naquele coração empolgação. Para dessa melodia, dessa vida medíocre, negligente. Tenha essa postura. Melhore, eu botei aqui, melhore seus relacionamentos. Por quê? Porque negociar é viver para um outro, é se relacionar, é estar em contato com o outro. E muitas vezes, o reino de Deus não está chegando, não está sendo alargado, porque seus relacionamentos são péssimos.
Ou melhor, você não tem quase relacionamento nenhum. Como é que o reino de Deus vai chegar em uma vida do jeito que você se relaciona ou não se relaciona, do jeito que você é egoísta, do jeito que você não faz nada por ninguém, do jeito que você nunca ajuda nenhuma pessoa a atravessar a rua, nunca dá atenção, vive só para você? Como é que o reino de Deus vai ser expresso através da sua vida? Melhore seus relacionamentos, repense seus relacionamentos. Como está seu relacionamento com seu filho, meu pai? Como está seu relacionamento com o seu marido, esposa? Como está? Para que o reino de Deus seja recebido, para que o reino de Deus seja levado. Melhore seus relacionamentos, amados. Crente é alguém que é fácil de viver, chiclete, gosta do outro. Seja responsável, cuidado com a pessoa, fiel. Isso quer dizer que uma pessoa fiel, ele passa por lutas, passa por provas, mas ele tem um compromisso. Tem um compromisso. Tenha compromisso, porque quem não tem compromisso, no dia ruim, muda. No dia ruim, para. E, terminando, acho que eu falei, pare de dar desculpas. Qual o seu repertório de desculpas? Joga tudo fora, diz: a partir de hoje eu quero te servir, Senhor. E finalmente, último slide aí, se for, cuide do seu coração, se eu não me engano. Cuide do seu coração. Irmãos, o que tem muitas vezes nos impedido de servir a Deus é o nosso coração. Uma coisinha que o irmão faz na igreja, estou magoado, pastor. Cuide do teu coração, irmão. Nada pode te impedir de servir a Deus, não. Esse homem que recebeu um talento, o problema dele era o coração dele. Como eu contei o caso da Josimai aqui. Onde que a gente vai lidar com gente? A gente vai ter gente chata, gente esquisita, gente desanimada. Pregar as lutas do reino. Cuida do seu coração, para que o seu coração não perca a perspectiva de servir a Deus. Eu falei aqui, a gente precisa cuidar, porque senão a gente não leva o reino de Deus às pessoas. A gente perde a oportunidade de servir, de multiplicar, de celebrar. Chegar lá, Senhor está aqui, as pessoas celebram, e o próprio Senhor celebrar com a nossa vida, porque a gente não deixou o nosso coração se perder. Quando eu olho para essa parábola, eu falo assim: Senhor, não deixa meu coração se perder, não. Não deixa eu inventar desculpas, não deixa eu achar que eu não tenho condição de fazer, porque eu não sou como fulano. Não, do mesmo modo eu quero servir, Senhor, mesmo não aparecendo. Às vezes, pastor, mas eu não apareci na igreja. Não importa se você foi chamado, o importante é servir. Cuida do seu coração. Eu ouvi, nessa mesma mensagem que eu falei aqui do pastor Jeremias, ele falou o seguinte: que ele estava viajando e uns irmãos da igreja falaram: pastor está viajando muito. Pastor Edinaldo, coitado. E aí ele ficou bravo com aquilo. Um dia de manhã ele falou: esses irmãos assim que estão falando isso comigo, se não quiser pode sair da igreja. É tipo assim, né? Pelo menos foi o que eu captei da mensagem dele. Aí, e assim eu estou terminando. Terminou, saiu todo mundo. Tinha um santo varão lá, um homem de Deus, que falou assim: pastor, não foi bem. Não foi bem. O senhor não foi bem. A gente luta tanto para ganhar uma vida. Vida é o nosso negócio, pastor. Que negócio é esse do senhor mandar o povo embora da igreja? O senhor falhou. Ele falou assim: meu Deus, o que eu fiz? O que meu coração fez? Repensou. Eu estou contando a história pela metade. No outro domingo de manhã, estava a igreja toda lá. Ele falou: fecha a igreja. Por quê? Irmãos, eu não estava bem. Vocês são importantes. Essa igreja é a sua casa. É aqui que vocês têm que ser edificados. Ninguém vai sair dessa igreja. O que eu quero dizer com isso é que a gente precisa cuidar do nosso coração, irmãos. Porque senão a gente perde o propósito. Nosso propósito é o reino dos céus. Nosso propósito não é a dorzinha que mexe com a gente. Quanta gente já serviu aqui e algumas vezes na igreja para de servir por uma coisinha, um dodóizinho do coração.
ou com outras coisas. Essa parábola é tudo para nos chamar, e até porque nós vamos prestar conta sim. Esse que só tem tirou o que lhe tinha e falou: lança fora o que vai. Isso é atestado de quem realmente tem um compromisso e foi salvo por Cristo Jesus. Quem é você nessa história? Qual o personagem que você nessa noite se vê? Quem é você? Feche seus olhos, vamos orar. Pai, muito obrigado. Muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado por esse tempo aqui na tua casa. Senhor, fala o nosso coração. Teremos uma semana para refletir. Leva o teu povo a reler esse texto, a ruminar e a dizer: eu entendo que é isso. Eu quero servir-te mais e mais, Senhor. Eu não quero perder a dimensão, a preciosa vocação que o Senhor me deu, da honrosa. O Senhor nos chamou e nos colocou como seus administradores. Senhor, isso é maravilhoso. Tu nos capacitou, Tu nos deu além, Tu nos deu bem, Senhor, para Te servir. Que nada me impeça de Te servir, papai. Que nada me impeça, Senhor. Livra-me de ter esse coração de ficar parado, de não querer fazer nada, de viver essa vida egoísta, de não trabalhar para Ti. Senhor, toma a Tua igreja, Senhor, que a gente possa Te servir, Senhor, com as nossas vidas, até o último dia, porque essa palavra diz que demorou muito tempo, mas um momento Tu vai vir. Tu tem nos dado a oportunidade de mudar, de fazer diferença. E nessa noite Tu está dando a oportunidade a essa igreja, a minha vida, de repensar as minhas atitudes. Senhor, nos abençoe nessa noite. Em nome de Jesus. Amém.